Isso que eu ia lhe perguntar, inclusive, como é que o senhor conceituaria a filosofia? Como é que o senhor conceituaria um filósofo, que é para ser um filósofo, e a sua relação, então, com a filosofia? Como é que você vê isso? Legal. Deixa eu tentar pensar um pouco, porque isso é um tema espinhosíssimo, né? Eu tô retrabalhando esse tema para ver se eu consigo publicar uma outra coisa agora. Mas a tentativa minha é de pensar a filosofia sempre na origem, né? Se a gente tem dificuldade, tem vários teóricos hoje em dia que têm muita dificuldade de estabelecer o que é filosofia, né? E tem gente que não se dedica, tem às vezes até ojeriza a fazer isso, né? Sim. Por quê? Porque qual é o problema? Se você determina o que é filosofia, você vai excluir uma parte que não é. E que geralmente está sendo financiada como filosofia, está sendo considerada como filosofia, está sendo debatida, né, institucionalizada como filosofia. Então, às vezes, é problemático você pensar essa tentativa de caracterizar, de definir, né, porque parece que exclui outros, né? Mas eu acho que sem pretensão de exclusão ou de uma definição excludente, eu acho que voltar às origens, e voltar às origens da filosofia, voltar ao Sócrates, e aí eu considero sim que a filosofia começa com Sócrates, não começa antes, com Tales, com outros. Ela começa com Sócrates, ela começa como um diálogo. E isso foi tão forte para o Sócrates, que o próprio Sócrates dá origem a vários chamados socráticos que têm perspectivas filosóficas completamente diferentes. Então é um pouco aquilo que a gente vê da história da filosofia. A gente vê que tem várias filosofias, né? Você faz o curso de filosofia, quem faz o curso de filosofia sabe que tem vários filósofos lá que você tem que estudar, que às vezes dizem coisas completamente diferentes entre eles, sim, às vezes até antagônicas. E aí o aluno geralmente sempre fica perguntando, né? Por que a gente chama isso tudo de filosofia, né? Se o cara está dizendo A, o outro está dizendo não há. Se é possível, qual é o ponto de encontro, né? Para dizer que isso aqui é filosofia sendo diferente, né? E eu acho que o Sócrates nos dá uma saída interessante, né? Quando eu digo que a filosofia começa com Sócrates e que para definir a filosofia é bom que a gente remonte ao Sócrates, porque é ele que dá esse espaço da diversidade, é ele que dá esse espaço de várias correntes, de várias perspectivas e tudo, porque é exatamente a perspectiva do diálogo. E eu acho que nessa perspectiva o problema todo da filosofia contemporânea é a falta de diálogo. Então, o pessoal, por exemplo, de uma filosofia analítica, que estuda linguagem, lógica e tal, às vezes não dialoga com o pessoal chamado de filosofia continental, europeia, isso, que é ligado à fenomenologia, é ligado a outras correntes, até o neotomismo, né, que também teve em ascensão no século XX, isso, o existencialismo e tudo. Então, são às vezes rachas que acontecem em várias correntes filosóficas de não diálogo, que eu acho que aí sim descaracteriza o que seria filosofia. Eu acho que filosofia é não só você escolher uma perspectiva, pode ser uma filosofia analítica, uma fenomenologia, o que quer que seja, mas você precisa dialogar com as outras. Precisa dialogar com as outras, ou seja, mostrar por que a tua perspectiva não necessariamente é melhor, né? Mas ela se diferencia das outras e, de certa maneira, tem que ser considerada como válida frente às outras, né? Eu acho que essa dinâmica do debate, do diálogo, é que se perdeu contemporaneamente, né? Então você vai, por exemplo, num movimento da ANPOF, que é a Associação Nacional de Pós-Graduandos em Filosofia, e aí você vê cada um no seu GT, cada um nos seus grupos de estudo específicos, cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado, sem dialogar entre si, né? Eu acho que esse é o grande problema. E me parece que falar de filosofia como diálogo tem a ver exatamente com isso, né? Você mostra a tua perspectiva e a partir da tua perspectiva você vai se colocar em contraposição com outros que pensam diferente, levando em consideração aquilo que você pensa e aquilo que o outro pensa como diferente, vocês tentarem chegar num mútuo acordo, né? Poxa, muito bom. E como é que nasce essa questão do seu gosto pela filosofia, né? É interessante o que o senhor pontua, né, com relação à filosofia. Pode ser você, não tem problema. Pode ser você, não pode tem ser problema. você? Pode. É costume, né? Mas que é pontuado em relação a essa dinâmica da filosofia, da forma como ela é colocada, né, nos espaços ali, né, cada um no seu quadrado, e de fato essa atitude faz com que vamos dizer, aquelas filosofias, vou colocar assim, essas filosofias, acho que vai ficar bem ruim, né, mas a filosofia, por exemplo, que a gente estava tendo com a professora Rauliette, inclusive, né, a filosofia no Brasil, acaba colocando de lado porque não se considera uma filosofia, uhum, né?
E como é que se dá isso? Como é que alguém pode chegar e dizer que isso aqui não é filosofia só porque não faz parte daquele quadrado? Como é que se dá isso? Pois é, porque é esse o fator de exclusão que eu acho que não está no problema de definir a filosofia, mas exatamente na prática da filosofia, né? Isso. Eu acho que definir a filosofia como diálogo, nessa tentativa de voltar lá às origens com Sócrates, é a tentativa de levar em consideração essas pessoas que estão fazendo coisas diferentes. Às vezes até de uma outra perspectiva diferente da gente, né? Sim, sim. Mas sem excluí-las, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Então, por exemplo, alguém que não considera que se faz filosofia no Brasil, ou então que não se considera que faça filosofia na Amazônia, né? Como assim não é possível fazer isso, né? A gente está aqui, de certa maneira, já está dialogando, já está fazendo, de alguma forma, uma interlocução que pode ser uma geração de filosofia, uma geração de pensamento, uma geração de reflexão. Basicamente, né, diálogo entendido como filosófico não é simplesmente uma conversa, né? Ele é um diálogo reflexivo, né? E o termo reflexão, eu quero trabalhar muito isso ultimamente, porque o termo reflexão traz a ideia do espelho, né, de um reflexo, né, de você estar se vendo, mas não de uma perspectiva narcisista, né, de você estar se olhando, porque eu acho que parece o que geralmente hoje em dia se faz, né, o pessoal se fecha na sua própria perspectiva. Então, por exemplo, quem critica que filosofia no Brasil possa ser possível é alguém que está preso lá à filosofia anglo-saxônica, né, dos Estados Unidos, na Europa e tudo, e às vezes não considera que é possível ser feito filosofia aqui também, né? Então eu acho que nessa dinâmica de você pensar o reflexo não necessariamente como uma autoimagem, e sim como um flexionar-se, né? Eu gosto mais dessa ideia. O reflexo, a reflexão é um flexionar de novo, né? E aí esse flexionar de novo é você trazer aquilo que te parecia certo, né? Que te parecia seguro, ou que você acabou de falar, e remontar a uma espécie de análise, a uma espécie de exame para você colocar aquilo em questão. Então a reflexão do Sócrates em termos de diálogo não é necessariamente você se fechar numa perspectiva, mas é você trazer essa perspectiva para um entendimento dela própria, no sentido mesmo de colocá-la em questão. Então, a reflexão do diálogo é uma reflexão de exame que tem a ver exatamente com a possibilidade da gente se colocar em questão também. Então, quem, por exemplo, pratica uma filosofia analítica dentro de uma perspectiva da origem da filosofia com Sócrates, pensaria em, por exemplo, colocar em questão o que é o fazer analítico dentro dessa corrente de filosofia analítica e pensaria, inclusive, por que ele se identifica com isso, né? Sim, sim. Por que ele está fazendo isso e não existencialismo, né? Por que ele está fazendo isso e não fenomenologia, Sim. né? O Sócrates puxava muito o interlocutor para dentro da conversa, né? Ele dizia, por que tu está comprometido com isso, né? Tu tá defendendo aí ideias ligadas a liberalismo, né? Ou ligadas a uma corrente epistemológica X sobre a ciência. Por que você está comprometido com isso e não com outra coisa, né? Sim. O que está te movendo ali que é sobre isso e não outra coisa, né?